Olá, você é uma pessoa que sente muitos ciúmes? Ou você já teve um relacionamento com alguém que era muito ciumento? Ou conhece alguém que vivenciou uma história assim de um relacionamento, de um amor, de um affair que envolvia muito ciúme, insegurança, desconfiança, em que uma das pessoas era sempre acusada da possibilidade de estar traindo o outro? Se você vivenciou isso, conhece alguém ou não, eu acho que você vai se interessar muito por este vídeo. Eu vou tratar hoje da análise de uma grande obra da literatura universal e que vai tratar exatamente das questões relacionadas com o ciúme, que é Um Amor de Swann, de Marcel Proust. Fique comigo que você vai ver o quanto se pode aprender a respeito do amor e de ciúme lendo este livro, que é um romance, que é literatura, mas que a gente aprende muito sobre a condição humana, sobre a natureza dos relacionamentos, sobre a passagem do tempo, a memória associada com o amor e com os ciúmes. Você não perde por esperar. Vamos para uma rápida vinhetinha e já já a gente volta. Olha aqui, eu mais uma vez, agora voltando, vocês vão ver que eu estudei bastante este livro antes de vir aqui falar com vocês a respeito deles. Então não esqueça, a obra de qual nós estamos tratando nesse vídeo é Um Amor de Swann, de Marcel Proust, e é engraçado que, além da análise da obra em si, teve duas questões que envolveram a produção do conhecimento em relação a esse livro e a produção do próprio vídeo em si, desse vídeo que agora você assiste, e que tornam a questão toda mais interessante, e é porque é uma coincidência, né? O que aconteceu, e eu vou contar para vocês ao longo do vídeo o que é que aconteceu, como é que eu resolvi esses dois grandes problemas, e também me ocorreu durante a leitura, e depois isso voltou com muita força enquanto eu estava preparando o conteúdo deste vídeo, e eu vou também colocar para vocês essa questão e a pesquisa que eu fiz e como ficou interessante como resultado para trazer aqui para vocês um paralelo entre duas obras e a relação que eu consegui estabelecer entre elas, e que não dava de jeito nenhum de eu me furtar a isso, porque o tempo todo da leitura e da elaboração desse vídeo, essa questão me vinha, e eu acho que vai ser interessante e importante expor isso para vocês. Então vamos dar continuidade, tratando de tudo isso para vocês, e eu espero que seja para vocês uma experiência tão interessante quanto foi para mim. Não só a leitura dessa grande obra, mas também realizar esse estudo e esse vídeo que agora eu apresento para vocês. Eu espero muito que gostem. Então agora sim, vamos lá. Bem-vindos, exploradores, a mais um vídeo do canal Explora Mundo. Este canal que você já sabe, se você é veterano aqui, ou se você está chegando agora vai saber, é uma excitante jornada pelo mundo da leitura, da literatura, do conhecimento, das artes e da cultura. E hoje nós estamos falando, como já foi anunciado, e só para você não esquecer e reforçar, desta obra clássica, Um Amor de Swann, de Marcel Proust, que inclusive faz parte de uma grande obra, que tem vários volumes, são 7 ou 8, se não me engano, que é Em Busca do Tempo Perdido, que foi considerado a maior obra literária do século XX, colocando esse autor, então, como um ícone aí da literatura universal do século XX, ok? Uma das características dessa grande obra é a sua prosa muito rebuscada e intrincada. Na verdade, é uma obra bastante complexa em que se estabelece tantas interrelações e tantas interconexões, se cria tanta contextualização e hipertextualidade que o leitor precisa estar muito atento para não perder essas nuances e não enfraquecer
a própria riqueza e a grandeza da obra se for lido com muito apressamento, muita afobação e muita ansiedade. Porque, como característica, e porque o autor cria tudo isso que eu coloquei para vocês, a leitura, ela é, vamos dizer assim, para um leitor que não está muito acostumado a ler textos tão complexos, ela se torna arrastada, ela evolui muito lentamente e o leitor pode se perder no meio dessa contextualização e realmente perder a perspectiva daquilo que o livro trata, que a obra trata. Marcel Proust, ele é um inovador do seu tempo em relação à construção de narrativas, porque ele lança mão de muitos elementos que são importantíssimos para a própria narrativa que ele constrói. E que se ele despojasse essa obra de toda essa construção que ele faz ao longo dela, talvez ela se esvaziasse tanto a ponto de não ser considerado como algo de relevância ou de importância ou que trouxesse grandes aprendizagens durante essa leitura. Mas não é isso que acontece com este livro. Só que pode acontecer se um leitor acabar lendo de uma forma descontextualizada da riqueza que ele traz. Então é uma leitura em que o leitor precisa estar realmente disposto e atento o tempo todo para não se perder nesta complexidade. Mas se você manter o seu foco, a sua atenção e controlar a sua ansiedade em relação a uma pressa de terminar a leitura, você vai ver e constatar o tanto de aprendizagem que é possível e o quanto é rica a narrativa de Marcel Proust e dessa grande obra, O Amor de Swann. Então, além de assistir a esse vídeo, caso você não tenha ainda lido, logo em seguida pegue uma edição, um exemplar, não precisa ser essa que eu apresentei para vocês necessariamente, e leia, porque você vai aproveitar bastante desta leitura. E se você já leu, é lógico, você pode retomar suas reflexões a partir das minhas, que não são as mais corretas, não são as únicas corretas, não são as melhores, com certeza, mas que pode se somar às suas e nos enriquecer. E eu digo nos enriquecer se você colocar aí como é que você leu esta obra nos comentários. Aí vai ficar muito mais enriquecedor, não só para mim, como para você e como para todos os outros que vierem assistir os vídeos e aproveitarem dos comentários que vão sendo colocados aí abaixo. E por falar em leitura, em livros, você, se quiser adquirir um livro, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo, que vai te remeter diretamente para as possibilidades de edições de compras desta grande obra. Ou se você já leu o livro, já tem e não precisa adquirir, dá um pulinho lá no site do nosso patrocinador, que é a Clique Livros, e que possibilita semanalmente a gente estar apresentando vídeos aqui a partir do seu apoio e dá uma força para a gente, dando uma força para eles. Ou seja, vá lá no site, conhecer tudo que tem lá em termos de arte, cultura, conhecimento e literatura. E se você se interessar por alguma coisa, muito bem. Você adquirindo a partir desse link vai estar dando uma força para o nosso canal Explora Mundo. Mas se de todo você não se interessar por nada, pelo menos você já conhece o nosso patrocinador. Okay? E nós vamos ficar muito gratos porque isso garante o nosso tempo de permanência aqui no ar com vocês, tá ok? A primeira questão, né, que aconteceu e que eu tive que resolver muito rapidamente para poder fazer esse vídeo para vocês foi que eu tenho por hábito, entre os meus lugares de leitura, a estrada. Quando eu estou viajando, e lógico, quando eu não estou dirigindo, eu vou no carro de outras pessoas, ou eu vou de ônibus, e nesse caso aconteceu no ônibus, eu fui lendo, e eu acabei ficando com muito sono e adormeci. E quando eu acordei, o livro não estava mais no meu colo. Então eu perdi o meu objeto de trabalho, fiquei sem. Espero que quem levou o livro seja realmente o leitor, não tenha levado por levar apenas, e tenha feito bom proveito fazendo a leitura dele. Né? Assim eu espero, pelo menos vai ter valido a pena, porque o livro foi distribuído para alguém que lê.
embora eu não aconselhe as pessoas a fazer isso, porque não é nada agradável constatar que você ficou sem o livro que você estava lendo, principalmente porque um dos meus objetivos de leitura era produzir conteúdo aqui para o canal Explora Mundo. Aí o que aconteceu? Eu tive que recorrer ao expediente de adquirir de novo, esperar chegar, ainda bem que a compra e a entrega foram bem rápidas, bem objetivas, e eu pude continuar logo a fazer este vídeo para vocês. Então, aí colocado o primeiro problema que eu vivi em relação à leitura do livro com foco na produção desse vídeo, vamos em frente com a nossa análise. A narrativa dessa obra é ricamente refinada e o autor usa muito mais dos matizes emocionais e das reflexões e memórias dos personagens do que de uma ação direta. E isso faz com que, para alguns leitores, a obra possa ser percebida como de lenta evolução, sem muitos reviravoltas, os ditos plot twists, né? Mas, para aqueles que são adeptos de uma literatura bem escrita, com uma narrativa muito bem construída, muito complexa, intrincada, em que todas as pontas e fios são bem amarrados, esta obra se traduz num prato cheio. E para aquele leitor que está mais habituado à literatura mais leve, menos clássica, mais contemporânea, eu sugiro o exercício de fazer essa leitura, porque a obra em si é muito bela e toda a construção que o Marcel Proust faz em torno da história, da narrativa, do enredo, a forma como ele estrutura o seu texto, as referências que ele vai buscar no mundo exterior, a própria obra, para dar apoio, sustentação àquilo que ele constrói, é muito interessante e muito importante para nos construir ou nos reconstruir enquanto leitores. Eu creio que depois da leitura de uma obra como essa, você vai adquirir, em termos de cabedal de conhecimentos, em termos de experiências e de qualidade de experiências, tanta força enquanto leitor, que você vai sair apto para ler todo e qualquer tipo de narrativa e de obra literária e saber aproveitar a riqueza de cada obra e também saber identificar as fraquezas de cada uma delas. Mesmo as obras-primas vão apresentar esses dois lados, né? Tudo aquilo que ela traz e faz e que deveria fazer, e aquilo que a gente, como leitor, crítico, racional e que está adepto a analisar, a refletir e a pensar sobre o que lê, vai encontrar também de lacunas ou de coisas que eu faria diferente disso. Então é importante esse treino de leitura para quem não tem. Para quem já tem, vai ficar muito mais fácil de compreender a obra logo de primeira e entender como cada elemento da obra está a serviço da construção de um romance e de uma literatura verdadeiramente de qualidade. Então, o autor ele constrói dentro dessa narrativa uma análise psicológica muito profunda dos seus personagens. E aqui com foco, é lógico, no personagem central, que é o Charles Swann, em que ao longo da obra toda e da narrativa que se constrói, você vai conseguindo entender todo o funcionamento psicológico, emocional e afetivo do Swann num personagem que vai se transformando em algo tridimensional, concreto, palpável, como se você pudesse, de repente, se deparar com o Swann na rua e poder dar um abraço, dar um aperto no mão e dizer para ele, olha, maneira, nas suas ações, nas suas reflexões, na forma como você lida com o amor que você sente pela Odete, e cuidado com esse ciúme, que esse ciúme vai pôr você a perder ou vai pôr esse relacionamento, esse amor a perder, né? Então você acaba, na verdade, se identificando de alguma forma com esse personagem e se preocupando com ele, como se ele fosse um amigo seu, de tão concreto e palpável que o Marcel Proust consegue fazer com que esse personagem se torne durante a leitura. Ao mesmo tempo
que a história de Swann e Odete vai transcorrendo, Proust consegue, e criando também todo um contexto social daquela época, em que ele introduz bem sutilmente críticas àquela sociedade, né? Principalmente porque vai retratar na história que Swann faz parte da classe alta da sociedade francesa daquela época, fim do século XIX, início do século XX, com todas as suas convenções sociais e todas as máscaras, né, que as pessoas utilizam para se adaptar ao convívio, ao pertencimento e ser bem aceito naquela sociedade, em oposição a Odete, que é considerada de alguma forma uma cidadã de uma categoria inferior à de Swann. Então, além da história de amor que ocorre entre eles, existe também como ferramenta, como instrumento, o relacionamento dos dois para colocar em questão essa complexidade da sociedade da Belle Époque. Até aqui dá para mim e para vocês, né, leitores, exploradores ou futuros leitores dessa grande obra, entenderem que se, por um lado, a narrativa é intrincada, é complexa, que exige uma leitura mais atenta, exige realmente e requer habilidades de leitura do leitor, exige, ou pelo menos preferencialmente, requisita dos leitores que ele tenha um certo background de conhecimentos a respeito da sociedade daquela época, da história daquela época, ela te recompensa com a produção de muitos insights em relação à natureza do amor, sobre questões que estão intrincadas nos relacionamentos amorosos, sobre as emoções e principalmente sobre o amor e o ciúme. Por tudo isso, e mesmo que um leitor viva a experiência como algo de uma leitura mais exigente, mais lenta e mais arrastada, o prazer desses insights recompensa a sua entrega, né? Porque, na verdade, o leitor tem que ir disposto a se entregar a essa narrativa, se entregar a esse romance, a essa obra, para que ele possa realmente tirar proveito dela. Porque ela não é, embora seja entretenimento, ela não é mero entretenimento, ela não é uma leitura que só vai trazer encantamento e prazeres, mas vai exigir do leitor que ele dê a sua parte nisso tudo para construir em si e a partir da sua leitura a sua própria narrativa. E isso é de uma riqueza indescritível. Um detalhe que se constitui numa das peças centrais dessa obra de Marcel Proust é a sonata para piano de Franz Schubert. E aqui eu estou falando, e ele faz uma referência muito clara, à sonata em A maior de 959. E na verdade ela não é um acessório, mas ela é, e ao longo da história o leitor vai percebendo isso, um fio condutor que se desenrola ao longo de toda a narrativa e vai sendo associada às experiências emocionais do personagem, do Swann no caso. E a sonata muitas vezes é referida como a pequena frase. E ela vai se incorporando ao longo do texto ao relacionamento amoroso entre Swann e Odete, e funcionando como um lembrete constante da intensidade e da efemeridade do amor entre eles. A forma como Proust descreve a influência da música na própria psique do Swann é muito notável. A pequena frase de Schubert transcende o status de uma simples composição musical e na obra ela se torna uma entidade viva na mente do personagem. A música funciona ali, como eu vou dizer, como um catalisador das lembranças, como algo que evoca as emoções passadas e ao mesmo tempo vai conectando com o momento presente, e o momento presente vai se misturando aos eventos passados, e a música vai funcionando para isso como um veículo para reflexão, para rememorações, para as lembranças, e destaca a habilidade única que o autor tem de explorar essa complexidade da experiência humana. E ele faz isso brilhantemente o tempo todo, e a música tem um papel muito especial nisso tudo. Embora a pequena frase de Schubert seja, vamos dizer assim, a principal referência musical da obra, e que inclusive, como se fala, não é só uma peça, mas ela é um elemento importante da narrativa,
A música, de uma forma geral, nessa obra também desempenha um papel importante na caracterização dos personagens e na ambientação das cenas, porque ele vai tecendo descrições bem detalhadas das peças musicais e vai revelando não só os aspectos técnicos, mas os sentimentos, os estados de espíritos que as próprias músicas vão evocando nos personagens. E a música, então, é um elemento sensorial, né, de sensação dos órgãos dos sentidos que enriquece a narrativa e toda a sua atmosfera. Porque o autor consegue integrar a trama de uma forma tão natural, não fica forçado. E outra coisa, acaba transcendendo os limites convencionais da linguagem escrita. O autor vai alcançando com isso uma expressividade que vai muito além das palavras que estão no livro. Então a música nessa obra não é apenas um acessório, mas um elemento fundamental que enriquece a experiência do leitor e contribui para a profundidade emocional da obra como um todo. E ele vai além da música, incluindo também, ocasionalmente, referências às artes plásticas, como um meio também de expressar a complexidade das emoções e das relações entre os personagens. Ele faz descrições de obras de arte, como pinturas e esculturas, mas para ser utilizada como uma metáfora para as experiências dos personagens. Não é um mero acessório e não está ali apenas para demonstrar o quanto o Marcel Proust é erudito, inteligente, o quanto ele tem cultura e conhece de todas as artes, de todas, né, as expressões artísticas que havia naquele momento. É lógico que ele era tudo isso, que ele era culto, mas não é para isso que ele insere na obra a música e as artes plásticas. E a ideia de que as artes visuais podem proporcionar uma compreensão mais profunda das emoções e da psique do personagem fica muito clara em certos trechos da obra em que Proust, por meio do seu narrador, que é muito sensível, relaciona a observação de uma obra de arte à introspecção e à análise das emoções pessoais. Ou seja, ele se coloca diante de uma obra de arte e traz isso para o seu universo pessoal para tentar aprofundar a sua própria compreensão a respeito do que ele está vivendo emocionalmente, lógico, com foco sempre no relacionamento entre Swann e Odette, e todas as camadas emocionais, afetivas e psicológicas que vão se estruturando ao longo desse relacionamento. Mas, em comparação com a música, as artes plásticas desempenham um papel secundário na obra. A música é muito mais importante e tem um papel muito mais definitivo. E a preferência de Proust pela música como uma forma de expressão que transcende o tempo e evoca as memórias é evidente ao longo de toda a narrativa. A música, e em particular a sonata de Schubert, que já falamos, é explorada em sua profundidade como um elemento central na trama, enquanto que as artes visuais são incorporadas de maneira mais pontual e simbólica, mas não é supérflua. Não vamos confundir as coisas. Embora ele faça algumas referências e reflexões sobre as artes plásticas, é a música que desempenha o papel mais proeminente como uma força motriz, contribuindo de maneira preponderante para um retrato muito complexo das emoções e das relações humanas. Então não é só com foco nos personagens principais, mas também com foco em tudo aquilo em que vai, de uma forma ou de outra, tentar fazer um retrato, né, do que são as emoções e os relacionamentos humanos. O foco, como eu já disse, e o grande tema dessa obra é o amor e o ciúme. Mas ele não fica restrito a isso, ele aborda temas mais amplos, porque ele acaba abordando também, como um recurso do próprio romance, da trama em si, a natureza da memória, a passagem do tempo e a complexidade das relações sociais na sociedade parisiense do final do século XIX e do início do século XX. Então esta obra é conhecida por sua exploração profunda da psicologia humana e pela maneira como examina as experiências e as emoções dos personagens. Agora falando um pouco mais objetivamente e claramente do Swann, que é o personagem principal, esse personagem é o tempo todo
desde que ele conhece Odete, num salão desses em que era costume reunir pessoas da alta sociedade e tinha sempre muitas conversas em relação à arte, à cultura, à filosofia, a vida dos outros também, é lógico, e sempre tinha um músico e preferencialmente um pianista. E num desses salões em que Swan vai como convidado, ele conhece Odete. E desde ali ele passa a ser atormentado por pensamentos obsessivos relacionados com ciúme. Está constantemente remoendo e preocupado com a ideia de que Odete pode estar envolvida com outros homens e talvez até com outras mulheres. E isso vai gerando nesse coitado desse personagem um sofrimento profundo e perturbador. E o ciúme de Swan, ele é exacerbado principalmente porque ele percebe que o amor que ele sente por Odete não é correspondido. E isso cria uma série de incertezas em relação aos sentimentos que Odete nutre por ele. E o autor examina como o ciúme pode moldar as ações e as decisões de uma pessoa, fazendo com que ela possa agir de forma impulsiva e questionar constantemente a fidelidade do outro, no caso, a Odete. E assim, Proust vai utilizando o ciúme como uma lente, uma espécie de lente para explorar temas como a natureza das relações humanas, a insegurança emocional, a complexidade do amor. O ciúme do Swan é apresentado como uma parte que é própria da condição humana, revelando as vulnerabilidades, as fragilidades emocionais que todos nós enfrentamos em relacionamentos. E por isso eu comecei esse vídeo te questionando se você sentia muito ciúme quando se relacionava com alguém, ou conhece alguém que era assim, ou que esteve submetido a uma espécie de Swan por aí, né? É justamente para abrir essa perspectiva de que nós não estamos isentos a isso e que isso não é só uma peça que possa ser importante e que tenha utilidade somente para se construir bons romances. O ciúme, na obra de Proust, é tratado de maneira intensa e meticulosa para oferecer uma representação muito vívida e penetrante do que são as nossas emoções. Não é apenas uma característica superficial, mas um elemento essencial que vai contribuir para a riqueza psicológica da obra e para a exploração profunda das experiências emocionais dos personagens. No caso, o Swan, que sente ciúme, e da Odete, que é vítima de tudo isso. E aqui eu vou fazer um outro parênteses, porque eu tinha dito que eu tinha tido 2 problemas ao tentar elaborar o conteúdo para realizar este vídeo. O primeiro foi o sumiço misterioso do exemplar que eu estava lendo. O segundo foi que durante a gravação desse vídeo, simplesmente, o meu computador desligou, fechou os olhinhos e morreu. Não sei, não tive tempo de investigar, de saber exatamente o que foi que aconteceu com ele, porque eu ainda nem levei para verificar, ainda não tive tempo disso, mas eu tive que resolver mais um problema relacionado com a construção desse vídeo. Aí eu recorri à utilização do meu notebook, que eu normalmente não uso para fazer vídeo, mas dessa vez tive que usar. Então, mais um problema que envolveu a construção desse vídeo e mais uma vez estou apresentando para você aqui o problema e a solução. E também cabe colocar aqui que eu tinha anunciado lá no começo do vídeo que durante a leitura tinha me ocorrido muito intensamente uma questão que veio com base, agora vou revelar, na lembrança e na ideia de responder a um paralelo entre as obras de Marcel Proust, O Amor de Swann, e a de Machado de Assis, de Dom Casmurro, porque ambas exploram a temática da dúvida e da incerteza nas relações amorosas. Tanto Swann quanto Bentinho, que é o narrador de Dom Casmurro, são atormentados pela possibilidade de terem sido traídos por mulheres que amavam. Ambas essas obras, O Amor de Swann e Machado de Assis, exploram a temática da dúvida e das incertezas nas relações amorosas, porque tanto Swann quanto Bentinho, que é o narrador de Dom Casmurro, são atormentados pela possibilidade de terem sido traídos por suas amadas.
E a ambiguidade em torno da infidelidade dessas personagens femininas vai criando uma tensão na própria narrativa, adicionado como uma complexidade à trama, uma complexidade emocional aqui no caso. Porque, de fato, não dá para se dizer com certeza que a traição ocorreu como numa realidade concreta, inquestionável, indubitável e palpável. Então, o paralelo, né, que se pode fazer entre a Odete e a Capitu pode ser estabelecido na medida em que ambas as mulheres são envoltas em mistério e a dúvida sobre sua lealdade alimenta o conflito emocional dos protagonistas. A suspeita de traição lança sombras sobre os relacionamentos e vai moldando as percepções dos protagonistas em relação ao amor, à confiança, e vai fazendo com que eles reajam a essas percepções que pode ser uma mera distorção provocada pelo ciúme. Mas assim, não vamos nos enganar, porque é importante notar que enquanto há semelhanças temáticas entre Machado de Assis e Marcel Proust, entre O Amor de Swann e Dom Casmurro, o estilo narrativo e a abordagem de Proust e Machado de Assis são bem distintos. Proust utiliza uma prosa mais densa e introspectiva, enquanto que Machado de Assis é conhecido por quê? Pela sua ironia e sutileza na construção dos personagens e dos enredos. Um Amor de Swann por um lado e Dom Casmurro por outro compartilham o elemento da dúvida em relação à fidelidade das personagens femininas, proporcionando então uma reflexão profunda sobre os desafios emocionais e as complexidades das relações amorosas. Cada autor, no entanto, e isso tem que ser muito bem ressaltado, aborda essas questões de uma forma única, que está lá refletida nos seus estilos literários distintos. Proust não é Machado de Assis e Machado de Assis não é Proust em nada. A obra do Proust é conhecida por sua complexidade e pela maneira como ele explora as nuances. Eu acho que pode-se falar que é nuance das relações humanas, especialmente no que diz respeito ao amor, o ciúme e a dúvida. A ambiguidade em torno da fidelidade da Odete contribui para a atmosfera reflexiva e introspectiva da obra, permitindo que você, leitor, pondere sobre as incertezas nas relações, sobre a influência da percepção subjetiva na construção da realidade. Veja só o quanto isso é complexo. Assim como em Dom Casmurro de Machado de Assis, onde a traição de Capitu é deixada em aberto, Proust opta por não oferecer uma resposta clara sobre a fidelidade de Odete, deixando espaço para interpretações diversas por parte dos próprios leitores. Essa escolha narrativa acrescenta camadas de complexidade à trama e contribui para o caráter enigmático das personagens e de suas relações. Isso é brilhante demais, né, gente? É muito mais complexo, brilhante, interessante do que se houvesse uma revelação muito clara e objetiva e que não deixasse para a gente, enquanto leitor, completar, fechar essa obra, resolver essa questão usando das nossas próprias perspectivas em relação ao amor, ao ciúme, às incertezas, à confiança e à forma como a gente se coloca nos nossos relacionamentos amorosos e o quanto isso está coerente e afinizado com o que pode estar circunscrito naquilo que a gente chama de condição humana e o tanto que aquilo sai de um grau de normalidade e se torna uma obsessão, uma paranoia, uma psicose, uma doença emocional em si. Então, desta forma, né, a questão da traição da Odete permanece também uma incógnita, embora seja um pouco mais tranquilo, talvez o autor dê um pouco mais de elementos para a gente poder refletir e fechar a questão do que em Dom Casmurro. Mas, de qualquer forma, ele deixa a tarefa da gente especular, interpretar essa faceta da história de acordo com a nossa própria compreensão e nossa própria perspectiva. Ambos os autores, quer dizer, Machado, Proust e Machado são considerados gigantes em suas respectivas literaturas nacionais.
Machado de Assis na literatura brasileira e Proust na literatura francesa. Mas suas abordagens são bem diferenciadas. Machado de Assis, então, como já disse, é conhecido pelo estilo irônico e suas técnicas de narrativas inovadoras e sua exploração crítica das questões sociais e psicológicas no Brasil do século XIX. Proust, por outro lado, é conhecido por sua prosa elaborada, suas reflexões profundas sobre memória, tempo e relações sociais na França do final do século XIX e início do século XX. Assim, para tentar responder um pouco do meu questionamento inicial que me impeliu a fazer uma pesquisa, retomar a obra de Dom Casmurro e até fazer uma referência aqui nesse vídeo, cujo foco é analisar Um Amor de Swann, de Marcel Proust. É que, embora não haja uma influência direta e que seja conhecida de Machado de Assis sobre Marcel Proust, é possível que ambos tenham sido influenciados, então, por movimentos literários e filosóficos contemporâneos, como o simbolismo e o realismo psicológico. E além disso, ambos os autores compartilham uma sensibilidade para as complexidades das relações e uma habilidade para explorar as nuances da psicologia humana em suas respectivas obras. Mas, veja só, enquanto Machado de Assis e Marcel Proust eram contemporâneos, não há evidências claras de uma influência direta de um sobre o outro. Cada autor desenvolveu sua abordagem única, distintiva à literatura. E cada um deles contribuiu de uma forma muito significativa para a literatura em seus países de origem. No entanto, e eu acho que a gente precisa colocar isso, alguns críticos literários associam Proust ao movimento modernista que emergiu no início do século XX. O modernismo caracteriza-se por uma ruptura com as convenções literárias tradicionais, experimentação formal, exploração da psicologia humana e uma abordagem mais reflexiva em relação ao tempo, memória e identidade. Em Um Amor de Swann, isso está muito bem colocado e muito claro, o que faz com que a gente entenda, então, traços modernistas que vão caracterizar a abordagem da narrativa, a introspecção profunda e o uso inovador do tempo e da memória em Marcel Proust. Embora o modernismo seja entendido como uma característica ampla e muito diversificada, Um Amor de Swann é frequentemente considerado uma das obras mais representativas deste movimento, e a influência de Proust na literatura é muito duradoura, e sua abordagem é única e continua a ser estudada e apreciada por leitores e acadêmicos de todo o mundo. Assim, Proust escreve de uma forma tão singular, tão única e tão dele, que a sua narrativa é conhecida como prosa proustiana, ou prosa proustiana labiríntica, devido à complexidade e à profundidade daquilo que ele escreve. E os estudiosos de literatura e da estrutura do que compõe uma obra literária conseguem categorizar, definir e descrever algumas características que são muito presentes e muito notáveis no estilo de Proust. Por exemplo, a fraseologia longa e intrincada, porque ele frequentemente, e isso vai ser notado muito claramente em Um Amor de Swann desde o início, constrói longas frases e frases muito intrincadas, porque ele busca explorar minuciosamente os pensamentos dos personagens, suas reflexões, e com uma riqueza de detalhe que torna a obra essencialmente uma obra descritiva. A narrativa é impregnada de reflexões filosóficas e psicológicas muito profundas. Os personagens muitas vezes se envolvem em análises extensas sobre a natureza do tempo, da memória, do amor, da sociedade e sobre si mesmos. Isso é uma característica dele. E ele faz um uso pioneiro da memória que é inovador, porque ele coloca a memória como uma força motivadora na narrativa. E ele descreve como as lembranças são evocadas e moldadas ao longo do tempo, influenciando as percepções do presente e formando a própria base da narrativa. Também é conhecido por sua atenção meticulosa aos detalhes que são sensoriais. Ele usa muito dos recursos dos órgãos do sentido
nas suas descrições para levar o leitor a uma experiência sensorial e para construir mesmo personagens que sejam sentidos como reais, né, como palpáveis. E ele usa também descrições detalhadas dos ambientes, das sensações, dos objetos, criando assim uma atmosfera bem rica e envolvente, embora isso tenha o custo de tornar a leitura mais lenta. E vai incorporando, como já dissemos, né, e isso faz parte da característica da prosa proustiana, vai incorporando referências culturais da literatura, da filosofia, da música, das artes visuais, e essas referências não são meramente adornos, mas elas adicionam camadas de significado à própria história e demonstram, é lógico, o nível de erudição do próprio autor. Ressaltar que o estilo de Proust contribui então para a complexidade e a profundidade desta obra, proporcionando uma experiência de leitura que exige muito do leitor em atenção e contemplação, porque ela é única, é distintiva e ela torna as obras reconhecíveis e até hoje influentes na literatura moderna. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar, também como mais um recurso de estilo da prosa dele, é que esta obra, O Amor de Swann, não tem divisões em capítulos. Abre na primeira página, fecha na última, de uma forma única, integral, global, sem ser fracionada em unidades de pensamento, unidades de conhecimento ou unidades da trama, porque ele usa isso como um recurso de estilo, um recurso narrativo, para dar mais densidade ainda, para melhorar a experiência do leitor com relação ao tempo e à memória, como duas ferramentas importantes da própria narrativa. Então é muito coerente que não tenha nenhuma divisão de capítulos, mas, por outro lado, exige do leitor uma capacidade de organização de leitura, de relocalização do ponto narrativo em que ele encerrou, em que ele fez o recorte, né, da sua leitura para ele dar continuidade, mas ela está principalmente a serviço da fluidez da obra. Então, por tudo isso que foi exposto, pela beleza de estilo, pela beleza da própria história em si, pela temática que ela traz, eu creio que você que está aqui assistindo esse vídeo deve já estar sensibilizado e convencido de que em algum momento vai ser muito importante, vai ser rico, vai ser útil para você enquanto leitor, enquanto ser humano também, ler ou reler essa incrível obra. Mas antes da gente ir embora, eu acho que cabe falar um pouquinho, né, até para entender contextualmente a riqueza do que o autor produz, falar um pouquinho do próprio autor, né, do Marcel Proust, que nasceu em 1871 e viveu até 1922. Veja só, ele morre durante o ano que é demarcado aí a Semana de Arte Moderna no Brasil, então provavelmente isso já devia estar rolando lá na França, na Europa como um todo. E ele foi um influente escritor francês, lógico, reconhecido por sua obra integral, que vai além de Um Amor de Swann, que é Em Busca do Tempo Perdido, que em francês é La Recherche du Temps Perdu, e os seus dados biográficos mais importantes são que ele nasceu de uma família de classe alta, muito culta, recebeu uma educação muito privilegiada, estudando na École des Sciences Politiques e frequentando salões literários e sociais da alta sociedade parisiense, que inclusive um desses salões, né, que é o cenário em que ele vai conhecer a Odete. Então, para você ver como esses salões eram importantes aí para o desenvolvimento intelectual de um cidadão daquela época. Ele nasceu, né, e cresceu, logicamente, imerso nos círculos sociais e culturais de Paris, estabeleceu amizades com artistas, escritores e grandes intelectuais daquela época. Começou sua carreira como escritor, escrevendo alguns ensaios e fazendo críticas de outras obras literárias, mas seu primeiro trabalho significativo foi Os Prazeres e os Dias, de 1896, que é uma coleção de contos, e depois sua obra-prima, Em Busca do Tempo Perdido, que foi escrita ao longo de muitos e vários anos, e é uma das maiores realizações da literatura do século XX. Aí, ó, eu tinha colocado em dúvida se a obra era dividida em 7 ou 8 partes, era dividida em 7 partes,
e é conhecida por sua complexidade narrativa e profunda exploração da psicologia humana. Ou seja, não é só em Um Amor de Swan que ele faz isso, né? Ele faz isso o tempo todo, né? De explorar a psicologia e a condição humana, o amor, o ciúme, esses sentimentos todos que nos caracterizam tanto como seres humanos. Ele enfrentou problemas de saúde ao longo da sua vida toda, incluindo asma crônica, e essa asma fez com que ele levasse uma vida relativamente reclusa, e ele morreu em 18 de novembro de 1922 com apenas 51 anos. Imagina o quanto ele teria produzido mais de literatura se tivesse vivido mais, mas morreu devido a complicações com uma bronquite. Ele deixou um legado muito duradouro na literatura, pois a obra, né, Um Busca do Tempo Perdido, é considerada uma das obras mais importantes do século XX. E tanto a vida dele como a sua obra são marcadas por uma sensibilidade única para as complexidades da condição humana, sua exploração da passagem do tempo e sua contribuição significativa para a literatura moderna. Então, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham apreciado. Talvez você possa considerar esse vídeo um pouco longo, mas eu acho que era importante colocar todos esses detalhes, todas essas características que eu coloquei, para realmente passar uma visão, tanto quanto me fosse possível, fiel à própria grandiosidade, riqueza, inteligência e beleza dessa obra. Eu achei que se eu fosse mais breve do que eu fui, isso ficaria comprometido. Eu penso que se eu tivesse sido um pouco mais breve, ia ser impossível revelar a riqueza, a complexidade e a beleza desta grande obra. Um Amor de Swan, de Marcel Proust. Então não se esqueça, na sua próxima leitura, antes de fazer sua escolha, considerar esta obra, porque vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê seu like, comente as suas experiências com o livro, caso você já tenha lido. Se você ainda vai ler depois que ler, se lembre desse vídeo e volte aqui para comentar. Eu prometo responder a todos aqueles que se manifestarem, porque isso vai criando em torno da literatura, né, e em torno do canal Explora Mundo, principalmente, essa visão de comunidade, né, de que nós, leitores e amantes da literatura, das artes, da cultura e do conhecimento, vamos podendo nos achegar, não só no canal Explora Mundo, mas nos canais que tratam dessas coisas de uma forma geral. A gente vai se aproximando e fortalecendo esta noção de comunidade e criando narrativas sobre as nossas leituras, sobre os nossos contatos com a música, com a arte, com o conhecimento, com a cultura, e trazendo referências que possam auxiliar uns aos outros a dar continuidade sempre, e sempre com a sensação de que todos estamos juntos nessa grande aventura que é explorar esses mundos. Então vem conosco no canal Explora Mundo e vamos reforçar essa noção de comunidade. Convide amigos, convide mais pessoas e você mesmo volte várias vezes aqui nesse canal. E não nos esqueça, muito obrigado, você é muito importante para o canal Explora Mundo. E tá aqui, ó, dica de hoje, neste vídeo, Um Amor de Swan, Marcel Proust, sua próxima leitura. Até breve.